Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Meu nome é Clóvis Faleiro, formado em administração de empresas, consultor na área empresarial, prestando serviços ao longo da minha carreira de mais de 25 anos para empresas do Brasil e do exterior, na área de planejamento, estudo de viabilidade, implantação de projetos e investidor na Bolsa de Valores desde 2006. Estamos fazendo hoje o nosso resumo semanal sobre a Oi. Eu escolhi a Oi para ser um case de análise por conta da complexidade que é a história da Oi, desde o período que ela foi a maior empresa de telecomunicações da América Latina, depois da sua crise, a sua derrocada, quando ela pediu recuperação judicial em 2016, com uma dívida de 65 bilhões de reais, a maior recuperação judicial à época na América Latina. E depois disso tudo, a empresa começa a fazer um processo de transformação e de revolução na sua estrutura, nos seus negócios, e agora a empresa está às portas da saída da recuperação judicial. Então, por conta desse histórico, eu entendi que a empresa nos oferecia uma oportunidade singular de aprendizado na Bolsa de Valores. E, portanto, eu venho falando sobre ela, porque eu, inclusive, também sou investidor da Oi desde janeiro desse ano. Eu comecei a comprar ações da Oi e aqui eu venho sempre dialogando com vocês e mostrando o porquê eu decidi investir nessa empresa. Não é uma recomendação de compra em absoluto que eu estou fazendo, não sou analista de ações, sou investidor. E aqui esse canal eu criei exatamente para isso, para compartilhar as minhas experiências, os erros, acertos, as coisas que eu aprendi ao longo desses 14 anos investindo na Bolsa, caminhando para o 15º ano. Então são essas coisas que eu fui aprendendo e assimilando de experiência que eu estou agora compartilhando com vocês. Espero que isso possa ser útil para as estratégias de investimento de vocês e para a tomada de decisão de cada um de vocês com relação aos seus investimentos. Porque somos as nossas escolhas e somos os únicos responsáveis pelo que acontece em nossas vidas. Então precisamos ter isso de forma clara para não ficar terceirizando e culpando outras pessoas pelo que nos acontece ou pelo que deixa de acontecer nas nossas vidas, não é verdade? Esse resumo semanal vai se dividir em duas partes, para não ficar um vídeo muito longo, hoje sábado e amanhã no domingo. E o que foi que eu trouxe para compartilhar com vocês? Primeiro, algumas notícias que saíram nos sites e que eu acabei destacando para esse nosso bate-papo de fim de semana. A primeira notícia foi logo no início da semana sobre a venda da Copel Telecom, né? O banco BTG sinalizou que isso é um ótimo sinal para a Oi. E o que foi que aconteceu? A venda da Copel Telecom ela aconteceu e ela gerou uma proposta de compra de 2,3 bilhões de reais. 2,3 bilhões de reais feita pelo Fundo de Investimentos Bordeaux. E isso sinalizou o quê? Sinalizou que o mercado de telecomunicações possui demanda, possui investidores interessados, entendeu? Ou seja, ele está aquecido. Essa foi a conclusão do relatório do BTG Pactual, a partir dessa proposta de compra do Fundo de Investimentos Bordeaux, que deu 2,3 bilhões pela Copel Telecom. Segundo os analistas do BTG Pactual, diante dessa notícia, diante desse fato, eles entenderam que a venda de parte da infraestrutura de fibra da Oi, né, das ações, de 51% das ações que a Oi pretende vender a um determinado sócio, mediante um processo de habilitação e leilão que vai durar aí os meses de dezembro até março do ano que vem, dezembro deste ano até março do ano que vem, que certamente vai haver grande demanda, grande interesse por esse ativo. Vale dizer que já existem 10 interessados para serem sócios da Oi nessa área de fibra, por conta de sua estrutura, que ela já é uma estrutura nacional, a fibra ótica da Oi já está em quase todas as cidades brasileiras,
e são quase 400 mil quilômetros, são 388 mil quilômetros de fibra que existe. Só para vocês terem uma ideia, a Copel tinha 36 mil quilômetros de fibra e recebeu proposta de 2,3 bilhões de reais, né? Então, a quantidade de fibra da Oi é 11 vezes superior à da Copel. Então, isso já é um bom sinal do que a gente tem aí pela frente, né? De possibilidades de investimentos. Então, essa foi uma notícia que saiu no Money Times falando sobre esse assunto. Também outra notícia que saiu sobre a Oi foi também sobre esse assunto da Copel na Telesíntese, que é outro canal de comunicação, onde eles fazem exatamente alusão a esse valor pago de 2,395 bilhões pela Copel Telecom, e que isso foi uma valorização de 71% em relação ao preço inicial do ativo, e que isso balizaria, né, de alguma forma, a venda da Infraco da Oi. Era isso dá já uma noção do potencial. O preço mínimo que a Infraco vai ser vendida, a Oi Celular, a Oi já fixou o seu valor em no mínimo 20 bilhões. Mas o próprio Rodrigo Abreu já disse que esse valor pode chegar com facilidade aos 30 bilhões. Então, eu acredito que não vai ser menos do que 30 bilhões a venda desses 51% de ações aí da parte de infraestrutura de fibra ótica da Oi. É o que eu estou esperando para março do ano que vem. Aí na matéria está falando que os economistas avaliaram que o leilão da Copel mostrou um apetite muito grande dos investidores, que toparam pagar 14,6 vezes o EBITDA da empresa. 14,6 vezes o EBITDA da empresa. A disputa foi acirrada, com 8 rodadas de lances, e teve entre os participantes o vencedor Fundo Bordeaux do investidor Nelson Tanuri, a Algar, a Telefônica do Brasil e um fundo de investimentos administrados pelo próprio BTG, que também marcou presença nesse leilão. Para os analistas, a Infraco pode alcançar o preço equivalente a 15 vezes o seu EBITDA, no mínimo, e que isso significaria uma venda acima do que está inicialmente previsto, que era 12 vezes do EBITDA. Então a previsão inicial era que seria 12 vezes, mas que eles acham que agora vai ser no mínimo 15 vezes o valor do EBITDA. Então estamos realmente caminhando para essa cifra aí na casa dos 30 bilhões, como um valor, vamos dizer assim, plausível de acontecer nesse leilão da Infraco no ano que vem. Lembrando que esse dinheiro não será para pagar dívida da Oi. Então isso é importante, que outro dia alguém me perguntou aqui no canal, esse dinheiro vai ser para pagar a dívida da Oi? Não. Na verdade, a venda dos ativos, que já está marcada agora para dia 26 de novembro, a venda do data center e das torres de transmissão, 14 de dezembro, 26 de novembro, torres e data center, e 14 de dezembro, a Oi Celular. Esse dinheiro, sim, desses ativos será para amortização da dívida. E o Rodrigo Abreu disse que espera, após dar baixa, né, e equacionar, a baixa dos ativos e equacionamento da dívida, ele espera ficar com uma dívida líquida na casa de 9 a 10 bilhões de reais. Lembremos que a Oi tem praticamente 6 bilhões no caixa, então a dívida fica completamente, vamos dizer assim, sob controle e num nível muito interessante para a empresa, né? E aí o que é que a gente pode destacar mais? Eu quero também destacar uma outra notícia que me chamou a atenção, que saiu no Brasil Journal, de uma empresa chamada EB Fibra, que levantou 2 bilhões para consolidar a compra de provedores de internet. A EB Capital, gestora da Private Equity de Eduardo Sirotsky, está levantando 2 bilhões para a EB Fibra, que é o seu projeto de consolidação de provedores regionais de fibra ótica. Dos 2 bilhões,
a EB de reais, a EB Capital já levantou 700 milhões junto a investidores institucionais e já tem demanda suficiente para levantar mais 500 milhões até o fim deste mês de novembro, segundo fontes próximas à gestora. Mas uma parte relevante dos recursos, 800 milhões, acaba de ser captada pela XP, junto a 5.500 investidores de varejo. As cotas do FIP são negociadas no mercado de balcão e o fundo que cobra o padrão 2% a 20% de taxas tem um prazo de 8 anos. O sucesso da oferta, que atraiu médicos, dentistas e outros profissionais liberais que se enquadram como investidores qualificados, mostra como os investimentos alternativos e de baixa liquidez, entre eles o private equity, estão se tornando cada vez mais comuns na carteira da classe média e da classe alta brasileira, numa época em que a Selic está lá a 2%. Né? Investidores qualificados, lembrando, são aqueles que possuem pelo menos R$1 milhão em liquidez. A EB Fibra vendeu a seus investidores sua capacidade de gestão. O Pedro Parente, ex-CEO da Petrobras da BRF e agora também sócio da EB Capital, foi nomeado presidente da empresa no mês de abril desse ano. Os outros sócios da EB Capital são Fernando Yunes, ex-banker do Itaú BBA, e Luciano Ribeiro, que fez carreira na RBS, transmissora lá da Globo no Rio Grande do Sul, que o Pedro Parente também foi presidente da RBS. A tese da EB Fibra é consolidar o mercado altamente pulverizado de provedores de internet no interior do Brasil, mercados onde os gigantes de telecom não penetram. O país tem mais de 5.000 provedores regionais. Uma fonte próxima da EB Fibra disse que a empresa tem 9 aquisições em fase final de due diligence e algumas devem fechar antes do fim do ano. A EB Fibra começou em 2018 com a aquisição da Sun City, que opera no interior do Rio de Janeiro. De lá para cá, o número de assinantes da empresa saltou de 90 mil para 280 mil, levando a Ernst Young a marcar o investimento a mercado com um retorno médio anual de mais de 60% para os investidores do fundo, segundo pessoas próximas à companhia. A XP disse a investidores que a taxa de retorno anual deve ser de 25% nos próximos anos. No final de setembro, a EB Fibra comprou a Mob Telecom, que tem sede em Fortaleza e atende mais de 50 cidades do norte e nordeste do país. Juntas, Sun City e Mob Telecom somam um backbone de 50 mil quilômetros de fibra, um dos maiores entre os provedores regionais, e mais de 450 mil assinantes. Mas a companhia espera fechar esse ano com 800 mil clientes e chegar a mais de 2 milhões antes de 2025, somando crescimento orgânico e novas aquisições. As empresas adquiridas ficam debaixo do FIP, mas continuam com gestões independentes. Um time de integração da EB Fibra vai instalar práticas de gestão para extrair a sinergia das empresas do portfólio. A Vinci Partners, por exemplo, criou a Vero em janeiro do ano passado e já fez 10 aquisições de provedores regionais, entrando em Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Outras 3 aquisições estão em fase avançada de negociação. Então veja que o que a gente pode concluir dessa história é de que há uma efervescência no mercado de fibra ótica, de provedores de internet no Brasil, de projetos de fibra no Brasil. Há investidores interessados e isso vai sinalizando cada vez mais para o acerto da visão estratégica da Oi, do planejamento estratégico de colocar a fibra como parte do seu futuro, uma parte importante do seu futuro, não a única, para as pessoas não ficarem achando que a Oi só vai ter a infraestrutura de fibra, não é isso, terá outras atividades, outros negócios, falamos isso na semana passada no nosso resumo semanal, mas o que mostra é que há investidores sedentos por fazer parte desses investimentos. E como o projeto de fibra da Oi vai ser o segundo maior projeto do mundo, ficando atrás apenas da China, do que está acontecendo no mercado chinês, certamente esse leilão que a Oi vai fazer com relação à venda de uma parte da Infraco vai, vamos dizer assim, mexer com o mercado de investimentos, vai atrair e vai ter disputa de preço, e a gente estima aí que não deve ser menos de 30 bilhões o valor arrecadado pela Oi nessa área de fibra ótica, que vai ser um recurso para fazer caixa e para acelerar os investimentos de expansão da fibra ótica. Não é para pagar a dívida que existe hoje na Oi, entendeu?
Então são essas as notícias do nosso primeiro giro de informações sobre a Oi. São as coisas que a gente queria destacar com relação a essas notícias que saíram essa semana. E para finalizar o vídeo de hoje, eu quero destacar que a Oi reportou na quinta-feira à noite, ela reportou no seu balanço que teve uma vez mais prejuízo. Isso não é nada surpreendente, porque a gente entende que a antiga Oi era uma empresa fadada à falência, ela ia falir se ela não mudasse, e ela reportou uma vez mais prejuízo, só que o prejuízo do terceiro trimestre desse ano ficou em 2,64 bilhões. 2,64. O resultado negativo é melhor que as perdas de 5,74 bilhões obtidas no mesmo trimestre de 2019. Então veja que em 2019, nesse trimestre, o prejuízo tinha sido de 5,74 bilhões e agora caiu para 2,64. O prejuízo é resultado, essa redução no prejuízo é resultado do alto nível de investimento de fibra ótica projetado no plano de recuperação. Então, sim, fez dívida, mas já fez dívida sinalizando para o futuro, para algo que vai rentabilizar e gerar receita nos próximos 20, 25 anos para a Oi, entendeu? Que é a estrutura de fibra. A fibra saltou de 4% das receitas residenciais para 24%, entendeu? A fibra saltou de 4% das receitas residenciais em um ano para 24%. E já compensa a perda de receita do cobre, né, da telefonia fixa. Então essa foi a notícia, né, que saiu aí na quinta-feira à noite com relação ao balanço. Vale destacar ainda que os dados operacionais da companhia mostram uma retração nos segmentos comerciais. A rede legada encolheu, que é a parte aí toda do sistema antigo que a Oi possui, mas por outro lado os pontos positivos são esses: a fibra cresce, no terceiro trimestre as receitas ligadas à fibra mais do que compensaram a queda de receita dos serviços legados quando comparado ao trimestre anterior, e a representatividade da receita de fibra atingiu uma participação de 24% do total da receita do segmento, foi o relatório divulgado pela Oi. No trimestre a companhia adicionou 1,1 milhão de HPs, casas aptas para receber conexão de fibra. Sua base média mensal superior a 382 mil HPs no terceiro trimestre de 2020. Esse foi o quinto trimestre consecutivo com incremento de mais de 1 milhão de HPs à infraestrutura FTTH. Ao fim deste terceiro trimestre, a fibra já representa 40% de todos os clientes de banda larga residencial no terceiro trimestre. Esse percentual era de 2019, esse percentual era aproximadamente de 8%. Então saiu de 8% para 40% no percurso aí de um ano, né? E o caixa da companhia continua positivo. O fluxo de caixa, embora o fluxo de caixa operacional tenha sido negativo em 548 milhões, principalmente por conta do elevado investimento no projeto de expansão de fibra, a Oi apresenta uma dívida bruta consolidada de 27 milhões no terceiro trimestre e no caixa possui quase 6 bilhões em reserva financeira, vamos dizer assim. Então, essa é a realidade da empresa. No dia de amanhã a gente completa esse nosso giro, esse nosso resumo semanal, mas desde já deixando claro para vocês que os números do balanço foram positivos. O caixa está em 5,68 bilhões da empresa, quase 6, e a gente agora espera, né, os leilões aí das torres data centers e da Oi Celular, que vão injetar no caixa da empresa na casa aí de 18 bilhões de reais. Ok? A dívida bruta, a dívida da Oi hoje está na casa de 26 bilhões e com a baixa dos ativos e tudo mais, essa dívida deve ficar uma dívida líquida na casa de 9, 10 bilhões. Esse é o cenário. Amanhã a gente aprofunda o nosso resumo semanal, mas estamos confiantes que o plano traçado pela direção da empresa continua sendo executado tal qual
prometido e as perspectivas são muito interessantes para quando, do término da recuperação judicial, essa empresa voltar numa trajetória ascendente de resultados para a companhia e para os seus acionistas. É assim que a gente enxerga, é assim que a gente está vendo o posicionamento estratégico da empresa no mercado atualmente. Até amanhã. Deixe seus comentários, compartilhe com os amigos e nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Tchau!